Boa tarde, Bahia! No ar, encontro marcado. Hoje eu tenho a imensa satisfação de receber o nosso Dr. Francisco Ora, pneumologista, coordenador do Laboratório do Sono do Hospital Português e é um profissional que tem uma titulação acadêmica invejável. É sobre ele que nós vamos conversar, dentro de instantes. Meu caro doutor Francisco, como eu disse no introito desse nosso programa, a grande satisfação de recebê-lo. Eu acho que nós andamos orbitando em órbitas diferentes e, por isso, nós não nos encontramos há bastante tempo. Mas, ao você chegar nesta casa, me veio uma reflexão no meu pensamento. Lá no passado, eu acho que você se lembra que você tocou no assunto. Mas nós temos uma passagem, e para mim muito grata, pelo seu trabalho e sua dedicação. Eu me recordo que uma vez lá pelo ano de 80, julho, por aí, eu adentrei no check-up com minha mãe, uma senhora já com 90 e poucos anos, que, por sorte, eu morava no mesmo edifício onde morava minha irmã e ela estava, que me chamaram pela madrugada com urgência, e que quando eu me deparei com ela, facilmente pude identificar que ela estava entrando no edema agudo pulmonar. E, na presteza, como era ali na Vitória, entrei naquele check-up no Campo Grande e, com a sua sapiência, dedicação e com a minha colaboração, nós a tiramos daquele edema agudo. Uma situação difícil e isso me trouxe aquela amizade tão grande e aquele carinho por você. E hoje nós estamos aqui para debater um pouco de pneumologia, lembrar do passado e também dessa história do sono que nós vamos conversar. De forma que é muito grata essa sua presença aqui. Eu me lembro muito bem desse episódio e me lembro da figura do Dr. Moreira de pijama, aquelas pijamas compridas que se usava com botões naquele tempo, calça de pijama, carregando a senhora, a mãe dele, a velhinha, ele carregando nos braços, mas assim, num gesto ao mesmo tempo de desespero e de proteção para resolver aquele problema. E é óbvio que uma situação de edema agudo é muito desconfortável e a velhinha, coitada, a senhora, a mãe dele, e ele foi ali e já me trouxe o diagnóstico. Ela está tendo edema agudo de pulmão e realmente era o diagnóstico mais correto e ela foi, graças a Deus, saiu bem. E olha, a medicina nos proporciona essas coisas. Eu estava conversando outro dia, eu tenho duas filhas médicas e 2 filhos engenheiros. Então eu tenho os 2 lados do rio em casa. Mas se você chega publicamente, uma determinada ocasião eu fui conversar com estudantes, essa coisa de vocação, na hora de escolher o vestibular, e aí me chamaram para uma mesa redonda, onde tinha um engenheiro, um advogado, um médico e um administrador.
E eu me recordo que, naquela circunstância, todos fizeram falaram das suas profissões. E eu só fiz uma pergunta. Eu fiz: quem aqui se recorda de um gesto de gratidão de um profissional engenheiro? Uns 2 ou 3 se levantaram. Meu pai era engenheiro, meu tio era engenheiro e me ajudou muito. O outro, administração, advogado, a mesma coisa. Quando eu perguntei: quem aqui tem algum gesto de gratidão, de afeição por um ato médico? Toda a sala ficou em pé, porque você não passa ao longo da vida sem, numa circunstância dessa, que nos aproximou. E é isso, Moreira, eu lhe chamo de Moreira com maior claro, carinho. natural. E é isso que a gente precisa passar para essa turma mais nova. Porque a história do mercado, do mercantilismo, da necessidade de ficar rico, está mudando um pouco essas coisas. Mas quem vai para a medicina tem que ter a sensibilidade de dizer que uma circunstância dessa é uma coisa gratificante para o gratificado e para quem a pratica. Isso não tem preço. Da mesma satisfação que você teve, eu tive. Tudo bem, houve um desenlace feliz, a paciente voltou à sua normalidade. Mas em circunstâncias, mesmo quando isso não exista, porque ninguém é eterno, fica a gratidão por alguém que nos assiste no momento de necessidade. Então, essas coisas não têm preço. Pois é, são lembranças do passado que ficaram, né? Agora, me diga uma coisa. Nessa sua experiência de pneumologista, e eu gostaria de perguntar assim, lá no seu consultório, qual é o grosso do seu atendimento? Em que patologia mais direcionada você tem por lá, Francisco? Hoje eu tenho me dedicado, eu posso falar, nos últimos 20 anos, à medicina do sono. Por uma razão, eu me recordo, quando eu fui fazer a minha pós-graduação no exterior, eu fui fazer na Inglaterra, na Universidade de Oxford, e quando eu cheguei lá em 1987, estava sendo criado, no instituto onde eu fui trabalhar, um laboratório do sono. Eu fiquei curioso com aquilo. Laboratório do sono? O que será isso? Me interessei, mudei todo o meu projeto de pesquisa e me dirigi para o sono. E hoje eu atendo, assim, preferencialmente patologias do sono, que a maior parte delas tem a ver com a área pneumológica, que é a minha formação inicial de pneumologista. Hoje, além de pneumologista, eu tenho a formação de médico do sono. A Associação Médica Brasileira já referenda a especialidade e eu estou ficando velho, estou sendo pioneiro nessas coisas, então eu sou da turma pioneira da medicina do sono, porque faço parte dessa primeira turma de especialistas em medicina do sono no Brasil. No exterior isso já existe há mais tempo. Agora me diga uma coisa, quer dizer que você direcionou mais lá na sua clínica, nessa parte do sono, e os casos, digamos, de pneumologia surgem ou não? Surgem ainda, mas veja bem, o que acontece com a pneumologia hoje é que ela estratificou muito. Hoje você tem, por exemplo, o indivíduo que é especialista na asma, o indivíduo que é especialista na doença pulmonar obstrutiva crônica, no enfisema, na bronquite, o indivíduo que só trata a dependência de tabagismo. Então, a coisa fragmentou de um pouco. Eu digo assim, o médico da doença. A grande vantagem da medicina do sono é que ela lhe permite ainda tratar a pessoa e não a doença. Então eu gosto de ser médico da pessoa e não médico da doença. Eu prefiro assim. E me diga uma coisa, e dessa coordenação que você tem lá pelo Hospital Português, você tem, digamos assim, um serviço separado, alguma coisa estanque? Como é que funciona lá? Nós temos lá um serviço que foi pioneiro no Norte e Nordeste, foi o primeiro serviço, o primeiro laboratório de sono. Na época, em 1992, quando nós começamos, você tinha um laboratório de sono em Porto Alegre, já tinha uns 2 ou 3 em São Paulo, nos grandes hospitais de São Paulo, e, se não me engano, no Rio de Janeiro já havia 1 ou 2 laboratórios. Então, esse seria o 4º no país. Nós temos hoje um laboratório com 8 leitos, funciona todos os dias, no caso, às noites, porque os exames são feitos no horário noturno, no horário de sono, e nós temos feito, ao longo desse período,
Nós fazemos cerca de um quantitativo de 600 exames por ano, é um exame de noite inteira. Então o hospital já tem acumulado a maior casuística em distúrbios do sono através desse serviço. Eu desconheço algum laboratório que tenha já hoje um know-how em diagnóstico e até em orientação em terapêutica que o nosso tem. Agora, e a fluência? O que é que você me diz? Veja bem, as patologias do sono se tornaram tão frequentes e hoje chegaram ao conhecimento popular. O que é que acontece? Eu me lembro quando eu era menino, dizia assim, fulano tem 60 anos. Dizia, puxa, está morrendo. Como isso mudou? Hoje eu convivo, eu atendo pacientes de 80, de 90 anos com a maior vitalidade, pessoas que estão usufruindo da sua melhor fase da vida, viajando, passeando, trabalhando, produzindo, porque estão cuidando de coisas que no passado não se cuidava. O sono, por exemplo. Então você tem condições que a gente nem sabia que existia. Eu me lembro que o ronco era uma coisa engraçada. O fato de roncar, sufocar, dormindo, era uma coisa engraçada. A gente sabe que isso hoje é doença. E é uma doença grave, que traz consequências graves. E você tratando, você dá condição às pessoas de viverem mais tempo e melhor. Então não se está vivendo mais à toa, não. Está se vivendo mais porque estamos, assim, investindo nesse tipo de melhora de qualidade de vida, melhora da saúde. Isso tudo repercute numa longevidade com qualidade. Porque não adianta nada envelhecer com saúde, envelhecer com doença. Envelhecer com saúde é o objetivo de todo mundo. Mas, amigo, uma coisa, e com essa, digamos assim, toda essa sua experiência, e vocês dispõem, digamos, de algum apoio, digamos, instrumental, ou realmente é mais, digamos, de observação? É mais no laboratório em si, é mais diagnóstico, então é mais observacional mesmo. O que a gente faz? O instrumental é instrumental de monitoração. É um instrumental relativamente complexo, porque você imagine, num exame desse de noite inteira, você faz eletroencefalograma, você faz movimentação dos globos oculares, você mensura respiração nasal, bucal, tônus muscular de pescoço, amplitude respiratória, amplitude abdominal, você vê oximetria, oxigenação sanguínea, você vê movimentos de perna, movimentos de braços, mioclonias, ou seja, é uma monitoração. O doente às vezes se assusta, diz, mas eu vou dormir com tanto fio. Dá para dormir com tanto fio, porque são todos sobre a pele, não tem nada de furar, de doer. E hoje a tecnologia permite que a gente tenha esses traçados a noite inteira. Isso a gente deve à informática, ao computador. Porque eu me lembro, antes da computadorização desses processos, você imagine, Moreira, você gerar isso em papel, em tinta, é uma quantidade de informações enorme, você perdia muita informação. Hoje, com os sistemas informatizados, você consegue, com toda a qualidade, dar o diagnóstico de uma noite inteira, avaliar direitinho. E o mais importante, dizer ao paciente, olha, o teu problema em relação ao sono é esse e a solução é essa. Porque como todo diagnóstico, a terapêutica vem na sequência. Você identificou a doença, você estabelece a terapêutica mais correta naquela circunstância. Era isso que eu ia logo lhe fazer a seguinte pergunta. Se há um arsenal terapêutico para poder lhe dar o apoio suficiente para que vocês possam realmente ter um respaldo muito bom. Sim, veja bem, uma vez diagnosticado, como o sono, a medicina do sono eu digo o seguinte, a medicina clínica tradicional era a medicina do doente acordado. Eu digo, era a medicina da vigília. Mas o paciente dormindo continua a ser um paciente. As doenças não desaparecem enquanto ele dorme, pelo contrário, elas evoluem de uma forma inteiramente diversa do que quando acordado, mas estão lá. E às vezes essa diversidade se apresenta de uma forma mais dramática. Boa parte das doenças, a gente sabe disso por experiência clínica, pioram quando o indivíduo dorme. Os edemas, as insuficiências respiratórias, cardíacas, costumam piorar quando deita, quando dorme. E na medicina do sono é a mesma coisa. Então vamos tomar, por exemplo, a apneia do sono.
o ronco, o sufocamento, você fez o diagnóstico, o indivíduo tem apneia, você vai entender qual a causa daquela apneia. Se é questão de envelhecimento, engordamento, a sociedade está engordando, a obesidade hoje é uma marca do nosso tempo. As pessoas estão ficando gordas, com aquele pescoço enorme, e isso sufoca quando dorme. E não adianta dizer assim, eu vou fazer cirurgia para esvaziar, não adianta nada. Porque a musculatura fica atrófica, tônica, o indivíduo vai dormir, vai sufocar, e aí você tem que fazer o tratamento adequado. Mas não significa, por exemplo, você tem arsenal de aparelhos para ajudar o indivíduo a ventilar enquanto dorme, você tem cirurgias, por exemplo, crianças com apneia, que roncam, que sufocam dormindo, muitas vezes está associado à hipertrofia de amígdalas, de adenoide, você opera, resolve. Então, o que o médico do sono tem que sinalizar é o seguinte, olha, a doença dele é essa e a orientação para o tratamento tem que ser essa, mas a orientação varia de acordo com o diagnóstico diferencial. Agora, me diga uma coisa. Você recebe os pacientes em seu consultório e você faz uma primeira avaliação. Talvez, de pronto, esses pacientes vão lá se submeter a esse sistema do laboratório para que esse diagnóstico de suspeição se confirme ou não. Exatamente. Isso, como é que deslancha essa parte? É exatamente a sequência. Então, tudo começa por uma anamnese. Então, uma boa anamnese, você conversa com o paciente. É interessante que algumas patologias são tão óbvias que você diz, poxa, eu só vou confirmar. Por exemplo, é muito comum chegar o casal e a esposa traz o marido gordinho, barrigudinho, já dizendo assim, doutor, ele ronca demais. Eu não estou mais aguentando isso. E não é só o ronco, doutor, esse homem sufoca dormindo. Eu chego a contar 50, 60, 70 segundos, eu conto até 70 e ele está sem respirar. Ele vai morrer do meu lado. Então você tem, diz do lado hilariante, a senhora não quer que ele morra, né? Se não quiser, vamos resolver o problema. E aí o que é que você faz? O diagnóstico de apneia, ela já me deu praticamente. É verdade. Mas eu tenho que confirmar e eu faço o exame para saber o impacto disso, porque eu vou saber quantas apneias ele tem numa noite, eu vou saber, por exemplo, se a oxigenação dele cai muito durante o sono, porque esse é um fator, o termo técnico para isso é o estresse por falta de oxigenação. A gente chama isso estresse oxidativo, que significa o seguinte, se isso acontece toda noite, você vai se tornar hipertenso. Se é hipertenso, vai ficar descontrolado. Você vai desenvolver diabetes mellitus. Você vai desenvolver dislipidemia, colesterol, triglicéridos, vai tudo subir. Você começa a fazer refluxo. Ou seja, coisa boa não tem. E você tratando a apneia, você reverte todas essas coisas. Então, em outras circunstâncias, as coisas não são tão óbvias assim. Por exemplo, às vezes o paciente chega para você e diz assim, doutor, eu estou aqui porque eu não durmo há 30 anos. Bom, é óbvio que não existe essa possibilidade de alguém estar há 30 anos sem dormir. Mas significa o quê? Que a relação dele com o sono é ruim. Você tem que investigar o tipo de insônia, aquela insônia secundária que, o perfil de vida do paciente. As pessoas hoje estão muito angustiadas, as pessoas não querem dormir. A gente tem isso nos adolescentes. Não querem dormir. Essa turma nova quer ficar no Face, no não sei o que, no não sei o que. Ninguém quer dormir mais. Então, isso traz problemas para a saúde, traz problemas para cognitivos. Como é que vai estudar no dia seguinte? Como é que vai fazer vestibular se está grogue, zumbi? Então, tem que reverter essas coisas. Agora, esses pacientes, apenas por curiosidade, eles ficam monitorados à noite ou como é que esse processo? Eles ficam monitorados nesse episódio a noite inteira. Ele vai para o laboratório de sono. O laboratório de sono, na verdade, é um quarto de dormir. Um quarto, uma suíte, igual a qualquer outro. O paciente fica ali, ele chega. É um exame considerado ambulatorial, porque ele não se interna, ele passa a noite, mas rigorosamente ele não é um paciente, ele não vai fazer uso de medicações nem nada. Ele vai chegar ali, colocar toda essa parafernália de instrumentos, de fio, e vai dormir. E eu digo para os pacientes o seguinte, esqueça o fio. O fio é problema da técnica que está acompanhando o exame, não é problema seu. Ela é que tem que estar vendo se o sinal está bonitinho. Você vai dormir e esqueça o resto.
E no dia seguinte, a gente vai ter acesso a todos aqueles dados no computador, fazer a leitura do exame e observar os fenômenos que aconteceram ou deixaram de acontecer naquela noite. Aí a gente estabelece o diagnóstico. Você tem um diagnóstico, você fez a leitura do sono, você tem a anamnese do paciente, você vai fazer a correlação e estabelecer o diagnóstico e orientar o tratamento. É assim que funciona. Agora, me diga uma coisa, não há uma dificuldade de você conciliar esse sono, ou tem que levar alguma medicação ou não leva medicação? A maioria dos pacientes dorme, porque, veja bem, eu brinco com os doentes assim, doutor, como é que eu vou dormir se eu já tenho problema de sono? Eu digo, olha, quem não tem problema de sono não me procura. Quem me procura é exatamente quem tem problema. E aí acontece o seguinte, se o paciente já usa alguma medicação, por exemplo, o paciente, é muito comum isso, os benzodiazepínicos, hoje esses pães da vida, meio mundo está usando aí cronicamente há anos. Você não pode suspender abruptamente no dia do exame. Então, você mantém a sua rotina. Traga seu remedinho, você vai tomar, a gente anota o remédio, a hora e quantos miligramas que você tomou, acabou. E vamos considerar isso na sua avaliação. Mas tem o outro lado, que dorme fácil. O indivíduo que tem apneia do sono, gordinho, que ronca, esse camarada costuma dormir essa doença da sonolência diurna excessiva. Essa turma bate carro, causa acidente, porque dorme no volante. Então, essa turma, na sala de espera do consultório, já está dormindo. Então, o deitar no sono para ele é uma maravilha, ele dorme rápido. Então, a gente tem, raramente, Moreira, a gente precisa repetir o exame, raramente. Às vezes, realmente, o indivíduo não dorme. Isso acontece em criança, às vezes. O moleque fica tão excitado que não quer dormir. Paciência, vamos tentar depois. Você não pode sedar o paciente. Você só dá o remédio, você já vem usando. Mas, vou anestesiar. Não. É sono espontâneo, não pode ser sono. Porque se você dá um remédio para induzir um sono, você está mudando, você está alterando o que você quer observar. Você vai perder a espontaneidade que você quer observar. É um fato. Isso realmente ocorre. Agora, você tem uma equipe que você mantém, de pessoal técnico, de enfermeira, de assistente, como é que funciona? Nós temos na estrutura uma enfermeira que nos coordena, que controla todas as técnicas, que organiza questão de equipamento, material, reposição, tudo isso tem que ser feito, porque essas coisas gastam, são os insumos que você tem que repor, organizar para manter a qualidade do exame. Em termos de avaliação geral, a referência, por exemplo, você tem fisioterapeutas que nos ajudam na adaptação. Por exemplo, o paciente vai usar aquelas máscaras de CPAP para dormir melhor. É importante que a fisioterapeuta oriente, que dê um suporte para que ele se adapte bem. Paciente, é muito comum, por exemplo, nos insones, a ansiedade, a angústia, e às vezes esses pacientes precisam fazer terapias, serem vistos por um psicólogo para melhorar essa coisa, para melhorar a cabeça. E você tem, por exemplo, vou dar um exemplo bem relativamente frequente. Você tem pacientes que têm um histórico de vida muito irregular. É gente que não tem hora para dormir, a gente que não tem hora para comer, a gente que mistura, sai do trabalho, vai para a faculdade, depois vai para a balada. Essas pessoas precisam de orientação complexa do clínico, da nutricionista, precisam de orientação psicológica, precisam refazer sua vida. Porque o indivíduo entra numa barafunda dessa e de repente ele acha que isso é normal. E isso não vai deixar ele dormir bem. Então, o remédio é a última coisa. O remédio você dá. E a depender da circunstância, por exemplo, você tem insônia de natureza psiquiátrica. Você tem pacientes, por exemplo, que têm um grau de esquizofrenia, às vezes subclínico, mas que já é uma manifestação e que eles não conseguem ter paz para dormir direito. Você tem que ter o auxílio do colega psiquiatra. Por exemplo, em alguns casos de depressão, a insônia se apresenta de uma maneira difícil de resolver. Claro, você vai precisar de uma orientação do psiquiatra para reverter essa depressão. Então, eu digo o seguinte, o sono é a mais clínica das áreas clínicas, porque você mexe com todo esse universo. E por isso eu me apaixonei pela matéria, porque é muito interessante e dá resultados. É gratificante, você pega um paciente
que até outro dia estava mal, produzindo mal, mal com a família, mal nas suas relações sociais, cansado, exausto, e você pega esse indivíduo e de repente ele volta a trabalhar, a conviver, a ter projetos. Isso é para isso que a gente está aqui. Eu ia lhe perguntar o seguinte, e nessa investigação sua, quais foram as patologias mais comuns que você detectou durante esse sono? O Catálogo Internacional de Distúrbios do Sono fala em 82 doenças. Mas se a gente disser assim, quais são os carros-chefe, as duas mais prevalentes na humanidade, em geral, você tem as chamadas apneias do sono, que são os roncos, os sufocamentos noturnos, que acontecem mais em homens acima de 40 anos, e você tem as insônias, que acontecem mais em mulheres. Em termos estatísticos, por exemplo, São Paulo, em 2010, foi feito pela Universidade Federal de São Paulo um estudo epidemiológico importantíssimo, o maior que já se fez no mundo, e se descobriu que 32% da população de São Paulo tem apneia do sono. 32%, é quase um terço. E vai piorar, porque as pessoas estão ficando mais gordas, a obesidade está ficando mais frequente. E as insônias respondem em torno de 30%, mais entre as mulheres. Então, só aí a gente está dando dimensão de duas doenças muito comuns. A quantidade de gente que chega e diz assim, eu não durmo bem, hoje, infelizmente, está sendo mais comum do que o indivíduo que diz assim, eu durmo bem o tempo todo. Infelizmente. Isso tem a ver com qualidade de vida, isso tem a ver com o estresse do cotidiano, isso tem a ver com as circunstâncias da vida moderna, que faz tudo para que o indivíduo não durma. Isso aí é uma parte muito interessante e você também soube pontuar. E eu ia lhe perguntar que nesse ambiente lá de São Paulo, por exemplo, digamos assim, é poluição, são essas coisas que ocorrem, tem influência desse contexto? Tem, muita influência. O ambiente, porque veja bem, a nossa, tem estudos mostrando isso, nós estamos dormindo muito menos do que nossos avós e bisavós dormiam. Porque qual era o conceito antigamente? O ser humano foi biologicamente programado para dormir no escuro e acordar no claro. Nós fomos programados para isso, em termos de melatonina, produção de hormônios, cortisol plasmático, tudo foi feito para funcionar assim. Mas aí veio a lâmpada, veio a energia, veio o computador, ou seja, você criou a capacidade de trabalhar e produzir a qualquer hora, basta você querer. Então você ficou o famoso online, você não tem o direito de se desligar em momento algum. Isso trouxe uma diminuição na quantidade e na qualidade do sono. Então, tem trabalhos mostrando que, por exemplo, meus avós dormiam muito mais do que meus pais, que dormiram muito mais do que eu estou dormindo. Da geração dos anos 30 para os anos, nós estamos em 2013, dos anos de 1930 para cá, se estima que a humanidade está dormindo 1h30 a menos do que dormia. Parece muito tempo, mas para a história da ciência, para o homem, isso é muito pouco. Então, nós, nos últimos anos, reduzimos em mais de 1 hora o período de sono que nós teríamos que ter para ter uma boa qualidade de vida. E eu estou falando de gente que dormia 1 hora. Você imagina essa turma que não tem hora para dormir, que é meia-noite, 1h da manhã, e acorda e não sei o quê. Porque dormir se tornou, entre aspas, para essa turma, uma perda de tempo. E aí vem as doenças. Agora, me diga uma coisa. Eu queria aproveitar esse ensejo, ver se você teria alguma ideia que pudesse transmitir aos nossos telespectadores de uma forma genérica, masculino e feminino, digamos, de um método que você poderia começar a praticar para que você mantivesse um estado suficiente, não de dormir muito, também de não dormir pouco. Qual seria a sua ideia nesse contexto? Perfeito. O sono é reflexo da vigília. Então, o que você faz acordado vai repercutir à noite. E o que você
A qualidade do teu sono vai repercutir quando você estiver acordado. Então, não dá para separar um do outro. Então, se você faz coisa errada de dia, por exemplo, você não tem hora para comer, você não tem hora para almoçar, você não relaxa, você está tenso o tempo todo, fumando, tomando um cafezinho, como é que vai dormir bem? Não vai mesmo. Então, primeira coisa, a qualidade de vida não precisa ser o cruzeiro das ilhas gregas. Não precisa. Você tem que fazer a qualidade da sua vida no seu dia a dia, no seu cotidiano. Não adianta você querer projetar o que você não está ao seu alcance. E as grandes conquistas não precisam de grandes investimentos. Então você pode se dedique a andar meia hora por dia. Nós moramos numa cidade tropical, de clima tropical, onde a incidência do sol acontece o ano todo. Nas primeiras horas da manhã, uma caminhada exposto ao sol é muito bom em termos de qualidade de sono, de produção de melatonina, de cortisol, que são os hormônios que vão regular esse bem-estar. Bom, um outro aspecto, ter hora regular para comer. As pessoas não param mais para comer. A gente chama hoje, Moreira, o inglês criou uma expressão que eu acho fantástica, que a tradução literal seria serendipidade, que não é uma palavra que você tenha no português. O que é que ele quis dizer com isso? A serendipidade é a capacidade de você estar usufruindo do seu momento naquele momento. Isso nós estamos perdendo. O que é que a gente está observando hoje? Você vai para um restaurante, você vê um casal de frente de você. Está ali um com a taça de vinho, o outro com a taça de vinho, mas cada um no seu celular, se comunicando, sei lá, eles estão juntos, mas não estão juntos. E outra coisa, não estão naquele momento, estão em um momento pensando ou trabalhando em outro. Então, isso está funcionando assim o tempo todo. As pessoas não se dão mais ao desfrute, isso não é desfrute, eu diria deleite, de sentar e ver o pôr do sol, de parar e conversar. Não se conversa mais. Eu me lembro, o senhor foi diretor do Hospital das Clínicas, fez um trabalho, eu me lembro na época, muito bom, numa circunstância muito difícil. Sim. E eu me recordo que você tinha a sala dos professores, a sala dos médicos, onde nos encontrávamos. Naquela hora do cafezinho você conversava, você relaxava um pouco, porque o trabalho é duro, o dia a dia, as circunstâncias. Você trabalha com a comunidade carente, não é fácil. Então, naquela hora, você divide a sua preocupação com o colega, você troca ideias, conta uma piada, dá uma risada. O bem que isso faz é enorme. As pessoas não têm mais tempo para isso, não. Então, o que adianta a gente ter o carro veloz, o computador de última geração, tudo, se a gente não convive mais nem com a gente mesmo? Então, isso traz doença. Eu digo para os psiquiatras, meus colegas e amigos psiquiatras, eu digo assim, é a especialidade do futuro. Porque nós, nesse estilo de vida, nós estamos produzindo um bando de doido. Porque as pessoas não têm. Então você tem que ter atividade física durante o dia, você tem que ter seus momentos de lazer, de relaxamento. Não é possível que a pessoa não tenha tempo para ler, ouvir uma música, fazer alguma coisa, escrever para quem gosta. Artesanato, quem gosta de consertar coisa, cada um tem uma vida, ninguém nasceu para uma coisa só. As pessoas não têm mais tempo disso. Ou o que é pior de tudo, enfurnada numa televisão, vindo uma jornada de notícia pesada, violência o tempo todo. Aquilo faz um mal à alma tremendo. Então, boa parte do que a gente faz errado. E aí como é que vai dormir? Como é que na hora de dormir? Não dorme. A consciência não deixa. Olha, eu acho que nesse nosso bate-papo nós pontuamos, digamos assim, vários assuntos que acho que foram bastante instrutivos para quem estejam nos assistindo, né? E você, com sua facilidade didática e expositiva, eu tenho a impressão que você conseguiu fazer com que isso fosse captado, como se diz. Eu queria lhe dizer apenas o seguinte, você teria mais algum conselho ou algo que você gostasse de dar assim, os últimos retoques? Esse é o momento. Ótimo. O que a gente chama, existem algumas regras que a gente chama higiene do sono. Então, são regrinhas que, se todo mundo cumprir, vamos dormir melhor e vamos viver melhor. Primeiro,
ter hora para dormir e para acordar. É importante você sinalizar para o seu cérebro que todo dia, é claro que vai ter um dia, você tem direito a uma festa, você vai viajar, isso vai alterar. Mas na maior parte do seu cotidiano, teu corpo e teu cérebro aprender, que a gente se condiciona, que aquela hora é hora de dormir e ele acorda certinho, você vai se condicionar, teu corpo vai funcionar direito. Segundo ponto, evitar o uso excessivo de cafeína. É um hábito nosso. Às vezes à noite o indivíduo janta tarde, toma café. A cafeína é um estimulante. Como é que o indivíduo vai dormir? Alguns refrigerantes têm cafeína. As pessoas esquecem isso. Eu não tomo café, mas toma refrigerante, vai engordar e vai ficar estimulado. Depois, praticar para valer essa questão do relaxamento, de viver mais para si. Outro aspecto importante, na hora de dormir, não levar para a cama material de escritório. Você vai dormir, está lá com o seu computador, trabalhando, vendo televisão. Não, trabalhe em um lugar e na hora que você for para a cama é para dormir. Não tem que fazer da cama escritório. Dormir com televisão ligada também não é bom. Eu sei que muita gente usa a televisão até como sonífero, mas bota no timer, porque ela vai desligar e você pega no sono. O que é que acontece? Se você dorme e a TV fica ligada, aquele lusco lhe mantém, impede que você relaxe e durma. Temperatura do quarto adequada, a gente mora numa cidade quente e barulhenta. Às vezes você tem que fechar uma janela, sei lá, refrigerar o ambiente, para você ter uma qualidade de sono um pouquinho melhor. Não é? Então, são pequenas coisas que mudam a qualidade do teu sono e você vai acordar mais bem-humorado, vai viver melhor, vai ter menos problemas de saúde. Olha, eu quero lhe agradecer por essa oportunidade. Queria até deixar um convite para no futuro a gente pudesse renovar algumas outras observações suas, porque eu acho isso muito importante nesse contexto todo que você puxou e nesses conselhos que você fez no final, para que as pessoas se disciplinem, né? Para poder obter os resultados benéficos. Né? Eu lhe agradeço por essa oportunidade. Eu que agradeço e conte sempre comigo. Certo, então. E a disciplina é tudo. O senhor foi um homem de caserna e está bem, sobretudo, por seguir estas observações. Que coisa boa. Muito obrigado.